Então ele me disse, capítulo 37 de Ezequiel. Então ele disse, profetize para esses ossos e diga-lhe, ossos seco, ouça a palavra do Senhor. Gente, na verdade não vai ser uma pregação, vai ser uma conversa que nós vamos ter aqui agora. Amém? Amém. Observe. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Você será pai de uma grande nação. Abraão teve alguns filhos. Ele teve 6 filhos. Só que os filhos que ficaram registrados na história foram 3. O primeiro filho foi Ismael, com Agar, a sua serva, a sua empregada. Filho de uma escrava, a qual trouxe-lhe grande sofrimento e tristeza para a família. O segundo filho foi o filho que Deus prometeu quando Abraão tinha 75 anos de idade. Quando Abraão tinha 75 anos, Deus prometeu para ele um filho. 25 anos depois, se cumpriu a promessa e Deus entregou o que lhe tinha prometido, Isaac. Depois ele teve outro filho com uma das suas admiradoras, chamada Quetura. E com Quetura ele teve mais alguns filhos, porque ele viveu mais 36 anos depois da morte de Sarai, a sua esposa. E com Quetura ele teve um filho chamado Mídia, da onde veio os midianitas. Só que esse midianita, ou Midian, também era inimigo de Ismael e inimigo de Isaac. Olha o problema entre famílias. Eram irmãos, mas eram de problema. Por quê? Porque Abraão, em vez de dividir os bens por igual, o que Abraão fez? Abraão pegou, deu a maior parte para Isaac e deu a migalha para Ismael e a migalha para Mídia. Então já houve um rachamento, uma individualidade, um complexo entre as famílias. Só que Deus tinha prometido que viria de Abraão uma grande nação e todos aqueles que o abençoassem seriam abençoados. E todos aqueles que amaldiçoassem seriam amaldiçoados. Aí Abraão teve esse filho da promessa chamado Isaac. Isaac cresceu. 25 anos depois, ele ficou já querendo uma noiva. Com 40 anos de idade, ele casou com uma moça chamada Rebeca. Casando-se com Rebeca, sua esposa era estéril. Ele orou 20 anos para que a sua esposa gerasse filhos. 20 anos depois, Rebeca está grávida. Então Isaac está com 60 anos de idade agora e pai. Só que Rebeca gera 2 gêmeos. Isaac e... Isaac quem? Não, gente. Esaú. Esaú e Jacó. Esaú é caçador. E Jacó era daqueles meninos que gostam de ficar debaixo da sala da mãe, cozinhando. Os 2 crescem. Jacó caça. E Jacó tem 12 filhos. Jacó é o que de Isaac? Isaac é o que de Abraão? E Isaac é o que de Abraão? E Jacó é o que de Abraão? É o que? Quantas gerações possui? 3 gerações. Jacó tem filhos. E um dos filhos de Jacó é chamado José. É aquele menino que brilha, né, destaca na família. E aí os outros irmãos têm o que dele? Inveja, ciúme. Não sei se já aconteceu com algum de vocês. Você ser aquele filho que se destaca, é mais carinhoso, é mais obediente,
é o que mais estuda, é o que mais se dedica, é o que mais se esforça, e de repente os seus irmãos, por ser preguiçoso, vagabundo, né? Gosta de acordar tarde, preguiçoso de leitura, não gosta de nada, e aí o que acontece? Gera em você inveja, ciúme. Então, ó, José era o cara, a estrela da casa. Por quê? Porque ele era o bajulado do pai, Jacó. Isso mesmo? Bajulado do pai. Só que a história diz que aí, ó, Jacó tem 12 filhos, que representam as 12 tribos de Israel. Só que Deus tinha prometido que de Abraão viria uma grande nação. E Deus escolheu Abraão como ponto principal de um povo escolhido para que o seu nome fosse glorificado. Porque esse povo escolhido, chamado família, foi escolhido no Éden. Mas o diabo lá no Éden rachou, quebrou, fez com que o homem se precipitasse e fizesse escolhas erradas e houvesse consequência na família. Mas Deus marcou Abraão e disse: através de você eu irei fazer um povo só para mim. Porque Deus é ciumento. Se tem uma coisa que Deus tem ciúme, é da sua criação. Se tem uma coisa que Deus tem ciúme, é do seu povo. Deus é ciumento. Ele não divide você com ninguém. Por isso que em Josué 24:15, o próprio Josué, quando ele chega diante de Israel, ele fala: e aí vocês que ficam puxando entre dois pensamentos, ou você desce no muro, campeão, ou você vai se esbagaçar. Decida o que você quer, ou Deus ou o diabo. Aí o versículo 15 ele fala: eu decidi já. Josué 24:15. Eu decidi que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pegou? Então entenda, aqui, agora, aquele povo, Nadson, eles tornam-se uma nação. Nação de Israel. Mas como foi isso? Primeiro ponto, eles estavam no Egito. Deus levanta Moisés, resgata eles e leva para o deserto. No deserto, Deus chama eles para um monte chamado Monte Moriá. E Moisés passa 40 dias no monte, orando. E o texto vai dizer que depois que Moisés desce, o que é que está acontecendo entre o povo? O que é que está acontecendo entre o povo, gente? Uma rebelião por causa de quê? Da idolatria. Mas peraí, não eram todos judeus? Sim ou não? Sim ou não? Que são do Egito, todos judeus? Sim ou não? Não. Quando Deus mandou Moisés resgatar o povo do Egito e levar para o deserto, para entrar em uma terra chamada terra que emanava leite e mel, chamada terra de Canaã, a Bíblia diz que a ordem de Deus foi: só saia os filhos, só os filhos hebreus, só os hebreus tinham que sair. Só que Gideon era hebreu, mas tinha um amigo que era egípcio. Só que a filha de Gideon se relacionou com a egípcia também. Só que a ordem de Deus foi o quê? Só saia os judeus. Porque o que Deus tinha não era para os egípcios, era para os judeus. Só que aí os crentes, eles trouxeram com ele quem? Os egípcios. E os egípcios, eles eram por natureza adoradores de deuses. Eles serviam a deuses pagãos. E a história diz que eles levaram consigo estranho ou estrangeiros. Levaram estrangeiro consigo. Quem eram os estrangeiros? Os egípcios. E quando Moisés, obrigado, Deus abençoe. Quando Moisés foi no deserto, ou melhor dizendo, no monte orar, quando ele desce, já tinham feito bezerro de ouro, já tinham feito imagens, estava aquela putaria de idolatria. Moisés se irou, ficou nervoso.
É aí por isso que entrou a idolatria no povo de Israel. Porque tinha pessoas que não era para estar no meio deles. Eles carregaram pessoas erradas ao lado deles. É por isso que às vezes tem crente que ele não prospera na vida. É por isso que tem crente que ele não consegue decolar na vida espiritual. A vida dele é como um voo de galinha, é como um fogo de palha. Vai muito bem e depois se apaga. Por quê? Porque ele traz para perto dele pessoas que não falam a mesma língua, pessoas que não têm o mesmo desejo, não têm a mesma vontade, não têm a mesma visão, não têm a mesma pegada, não têm a mesma envergadura. A nação de Israel levou consigo os egípcios e Deus falou: não leve, não deixe estranhos seguir vocês. Quantos crentes têm andado com pessoas que não devem para andar? Quantas amizades você traz para perto de você que tem prejudicado o seu crescimento espiritual? Pessoas que não falam a sua língua, que não desejam o que você deseja. E você quer fazer amizade por quê? Em troca de quê? E a idolatria entrou em Israel. Por causa de quê? Porque Israel trouxe para perto dele pessoas que não era para trazer. E as pessoas colocaram o que na mente do povo? Vamos adorar outros deuses, vamos fazer uma estátua, vamos adorar. E as pessoas, por demorar Moisés de descer, decidiram fazer adoração a deuses. É aquela pessoa que fala assim: que nada, um pouquinho de vinho não estraga não, que nada, rapaz, pega aqui, isso aqui, e essas igrejas que é cheia de não pode nada, não deve nada, para com isso, rapaz, bestagem. Esses crentes querem ser santo demais. Ó, um pouquinho de fermento. Entendeu? Ó, o egípcio perto dos judeus, dizendo: está demorando demais, você não está vendo que não vai ter resposta? Vamos fazer aqui um bezerro. E convenceu os judeus a pecar diante do próprio Deus que resgatou ele do Egito. Ou seja, se você não tiver com pessoas certas, ou andando com pessoas certas, quando você acordar, você está com uma estátua de sal. Quem está entendendo isso aqui? Então o texto é claro que agora aquele povo sai e vira uma nação. Só que esse povo é um povo querido por Deus. É um povo que Deus escolheu para adorar e glorificar. E aquela família, de um povo, uma tribo, de uma tribo, uma família, de uma família, uma cidade, de uma cidade, uma nação. Virou a nação de Israel. O queridinho de Deus. O querido de Deus. Detalhe, virou uma cidade imensa, um país imenso. Só que sempre o inimigo, ele quer destruir o que Deus construiu. O foco do inimigo é apagar o brilho de Deus na vida dos seus escolhidos. Por isso que nós somos atingidos 24/48. Porque o inimigo, ele quer nos destruir, nos acabar. Porque nós somos o quê? A imagem e a semelhança de Deus. Então ele quer arrancar de nós a imagem e a semelhança de Deus, como fez com Adão. Mas de Jesus, ele morreu na cruz do Calvário e deu de volta para nós a imagem e a semelhança, por meio do seu sacrifício na cruz. Só que a Bíblia diz que essa nação agora, ela sai da presença de Deus. Irmãos, a nação agora se desvia. O povo não quer mais meia com Deus. O povo não quer mais orar. O povo não quer mais se humilhar. O povo não quer mais buscar. Deus permite a Babilônia invadir a nação de Israel e destruir tudo. Só que no meio de Israel, no meio da nação, tinha crentes verdadeiros. Tinha homens tementes e fiel a Deus. Quer ver um deles? Ezequiel. Ezequiel era um jovem. E a família de Ezequiel era uma família de sacerdotes. A família de Ezequiel era uma família de crentes hebreus, crentes que tinham compromisso com a palavra, eram crentes fiéis. Só que quando o inimigo vem arrastando, até os inocentes pagam pelos errados. Quando vem a punição, meu irmão, quem deve e quem não deve cai no cilindro também.
quando Deus permite um rebelde na família ser cobrado, até aqueles que não devem nada, cai no pau. Lembra de Jonas? Jonas era rebelde, estava fugindo de Deus, desobedecendo. Estava lá no barco. Que culpa tinham os marinheiros? Que culpa tinham os tripulantes? Que culpa tinha aquele povo? Nenhuma. O rebelde ali era Jonas. Mas todos pagaram preço por causa de Jonas. Então, quando tem um rebelde na família, um desobediente, todo mundo paga. É pai, é mãe, é irmão, é filho, é primo. Quem estiver no barco, sofre. Então, Deus permitiu a nação de Israel ser invadida. Foi Deus que permitiu o rei invadir a nação de Israel e prender os jovens hebreus e levar para a Babilônia como cativo em cativeiros. Deus permitiu. E não tinha negócio de chorar, ai meu Deus. Era todo mundo sentando, apanhando. E a Bíblia diz que Ezequiel, ele estava sendo preparado. A história diz, na Bíblia, os historiadores dizem que Ezequiel estava sendo preparado pelos seus pais, não para ser profeta, mas para ser sacerdote. Porque normalmente o pai, ele quer que o seu filho segue o seu caminho. E um sacerdote, para ser sacerdote na época, ele tinha que ter 30 anos, ou mais de 30 anos acima. Ezequiel tinha 21 a 22 anos. Ele estava ainda se preparando na escola sacerdotal. Quando a Babilônia invadiu Jerusalém, levou todo mundo. E quem foi junto? Ezequiel. Ezequiel agora não é mais livre, agora é prisioneiro da Babilônia. Um jovem que estava preparando-se, que estava se capacitando, que estava se estruturando para ocupar o sacerdócio dos seus pais, agora torna-se prisioneiro e escravo babilônico. Imagina o sonho desse jovem. Imagina a mente desse jovem. Imagine agora o pensamento desse jovem. Ele se prepara, se capacita, se estrutura para ser igual ao seu pai. E agora os seus sonhos estão sendo frustrados. Os seus sonhos estão sendo impedidos pela uma invasão babilônica. Pensa você, se prepara, se capacita, se estrutura para ocupar uma faculdade, ocupar uma posição no governo, sei lá onde, e de repente os seus sonhos são frustrados e impedidos. Assim aconteceu com Ezequiel. Mas quando Ezequiel estava na Babilônia, porque primeiro, escuta por favor, não se levanta sacerdotes na Babilônia. Ei, Babilônia não é lugar de separar sacerdotes. Nunca foi. Babilônia não é lugar de separar sacerdotes. Babilônia não é lugar de preparar sacerdotes. Babilônia não é lugar de forjar caráter de sacerdotes. Israel sim, Babilônia não. Israel é lugar de formar profeta, Israel é lugar de formar sacerdotes, mas Babilônia não é lugar de se formar sacerdotes e nem profeta. Porque usando a tipologia babilônica e mundo, representa lugar de iniquidade, lugar de impureza. Então a Bíblia diz que Ezequiel agora não mais está em Israel, está na Babilônia. Imagina aquele jovem já frustrado, triste, mas a Bíblia diz que a voz dos céus aparece a Ezequiel e diz: filho do homem, ponte em pé que eu falarei contigo. Deus não tem compromisso com quem anda com cara baixa, com quem anda pelo chão caído, dizendo está derrotado, eu não consigo, eu não vou vencer, a minha vida não tem mais jeito, parou para mim, a coisa não vai dar certa. Isaías 54:17 disse: toda ferramenta preparada não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo não vai te condenar. Filho do homem, ponte em pé, que Deus falará contigo. Deus não tem compromisso com derrotado, Deus não tem compromisso com derrotada, Deus tem compromisso com quem quer mudança de vida. Quer mudança, levanta. Quer mudança, levanta e anda. Quer mudança, erga a cabeça e caminha. Não é parado, não é sentado,
não é curvado. Filho do homem, ponte em pé, que eu falarei contigo. Naquela hora, o Senhor disse para Ezequiel: filho, eu te escolhi. Olha o que Deus está falando para Ezequiel. Uma pessoa que perdeu, quem sabe, a perspectiva. Uma pessoa, quem sabe, estava deitado, desanimado. O Senhor fala: levanta, 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 levanta. Isso quer dizer, o Senhor está dizendo: toma atitude, toma atitude. Se levanta, toma atitude, toma atitude. Se levanta. Ei, Babilônia não separa profeta. Ei, Babilônia não é lugar de preparar profeta. Babilônia não é lugar de preparar sacerdote. Babilônia é lugar de treva, de pecado, de escuridão. É o mundo. Mas diga para o seu irmão: quando Deus quer, a Babilônia obedece. Tem gente que não ouviu. Diga: quando Deus quer, a Babilônia obedece. Não importa onde você está. Quando Deus te escolhe, meu irmão, pode estar numa casa de um macumbeiro, de um feiticeiro, da quimbanda, aonde você estiver. Quando Deus te quer, Ele te escolhe, te capacita, Ele te envia. Mas Ele fala: filho, levanta, ponte em pé, filho. Porque quem está na promessa não morre. Quem está na promessa, então você não vai morrer. Essa luta, esta guerra, essa tempestade, é o Senhor dizendo: eu estou forjando o seu caráter, eu estou te preparando, eu estou te moldando. A morte, ela veio várias vezes. Pessoas armaram forca, mas não conseguiram te enforcar. Pessoas armaram cilada, mas não conseguiram te prender. Pessoas disseram: parou, ele caiu, ela caiu, não vai se levantar. O meu Deus está dizendo hoje aqui: filho, ponte em pé, porque eu renovo a sua história. Um jovem que estava sendo preparado para ser sacerdote, agora o Senhor aparece e ele fala: filho, ponte em pé, que eu te escolho como a Atalaia de Israel. Agora, pastor Gideon, aquele jovem que estava sendo preparado para ser sacerdote, o Senhor aparece a ele e fala: filho, eu te escolho para ser a Atalaia. Sabe o que é Atalaia? Vigilante da noite, profeta de Deus. Escuta, há um espaço entre ser profeta e ser sacerdote. Pastor, qual é a diferença? Primeiro, o sacerdote, ele vai ouvir o povo para entregar a Deus o seu recado. Porque a função do sacerdote, senhores e senhora, era ouvir o povo e levar a reclamação até a Deus. Ou seja, o sacerdote, ele para ouvir o homem. O sacerdote, ele ouve a murmuração do homem, ouve o pecado do homem, ouve a reclamação do homem. O sacerdote, ele ouve os labores do homem. E qual é a diferença de ser profeta? O profeta, ele ouve de Deus. O profeta, ele ouve a voz do Altíssimo. Enquanto os pais de Ezequiel estavam preparando ele para ouvir o homem, Deus estava marcando uma nova história para Ezequiel. Enquanto Ezequiel estava sendo preparado pelo homem para exercer para o homem, Deus estava dizendo: eu escolhi Ezequiel para ser profeta meu. Eu escolhi Ezequiel não para ouvir o homem, mas para ouvir a minha voz. Só quem ouve a voz do Senhor, levanta a mão e dá glória. Senhores e senhoras, não queira ouvir o homem, mas queira ouvir a Deus. Qual é a diferença de ouvir o homem e ouvir a Deus? Senhores, quando você ouve o homem, você se entristece, você cria-se em si amargura, angústia e dor. Mas quando você ouve a voz do Criador, a sua alma volta para o lado para fora do corpo, dizendo: rende-se carne, ajoelha-se carne, porque quem está falando é o Criador do universo, é o dono do mundo. Ezequiel agora é profeta. Ezequiel agora é um homem que ouve a voz de Deus. Ezequiel agora é um homem que não mais está desanimado. Ezequiel agora não é um homem que mais está de cabeça baixa. Ezequiel agora não mais é um homem que está cabisbaixo.
Pai me chamando. Senhores, quantos dizem ser filho, mas não conhecem a voz do Pai, ou não reconhecem a voz do seu Pai? Mas o Senhor está dizendo hoje aqui: filho, levanta, filha, levanta. Não é tempo de curvar, não é tempo de parar, não é tempo de desanimar, não é tempo de parar, não é tempo de parar, é tempo de levantar e caminhar, porque não é aqui o vosso descanso. Não é aqui o vosso descanso. Filho, não para. Filha, não para. Filho, não para. Não é aqui o vosso descanso. E o Senhor Deus escolheu Ezequiel como profeta, como atalaia. Senhores, quando eu e você somos escolhidos por Deus para fazer obras específicas na terra, pode ter certeza que o mundo vai se levantar, o mundo vai tentar nos acabar, mas quem é escolhido por Deus, ele não para em meio às truculências. Quem é escolhido por Deus não para em meio aos precalços. Por quê, senhores? Porque quem é escolhido por Deus, ele sabe que no seu tempo a mudança de Deus acontecerá na sua vida. Sabe quem? Jacó. A Bíblia diz, senhores, que Jacó, mesmo sabendo do seu pecado, mesmo reconhecendo as suas falhas, ele sabia que ele era marcado e escolhido por Deus. Por quê, senhores? Porque foi revelado ainda no ventre da sua mãe que havia duas nações e a maior iria servir a menor. Isso quer dizer que Rebeca, mãe de Jacó, disse para ele: filho, ainda você no meu ventre, o Senhor disse que tu serás grande. Ainda no meu ventre, o Senhor disse que tu serás o maior nesta terra. Jacó, sabendo dessa profecia dada pela sua mãe, enviada por Deus, ele reconheceu a patente de Deus na sua vida, ou seja, ele sabia que ele era filho do Altíssimo. E só reivindica o seu direito, só busca o seu direito quem realmente é filho. Bastardo não corre atrás do direito. Quem não tem direito não cobra. Quem não tem direito não reivindica. Mas Jacó sabia: eu sou filho do Altíssimo. Eu pequei, eu falhei, eu errei, eu enganei, mas eu estou arrependido. Eu preciso de uma nova oportunidade. Pastor, e quando foi que Jacó teve essa oportunidade? No Monte Jaboque, quando ele vem em regresso para consertar o seu altar com a sua família, com seu irmão. A Bíblia diz, senhores, que ele é encontrado com o anjo, e quando o anjo encontra com ele, ele não perde a oportunidade. Ele segura Eliseu na asa do anjo, ou na perna, sei lá onde, mas grudou no anjo e não soltou. E o anjo começou a dizer: me solta. E ele disse: eu não te solto, me solta, eu não te solto. Gênesis capítulo 32, a seguir diz a Bíblia que quando o anjo viu que Jacó não iria soltar, ele pergunta: me diga aí, qual é o seu nome? Será, senhores, que o anjo não sabia com quem estava lutando? Lógico que sabia, mas por que o anjo pergunta para Jacó: me diga, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Aí, senhores, nós entendemos o que Deus, ele quer de nós. O Senhor, ele te conhece. O Senhor, ele sabe da sua necessidade, mas ele quer saber hoje dizer: o que é que você quer? Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu desafio? O Senhor está dizendo: eu desci aqui na Assembleia de Deus resgatando almas para Cristo em meio à chuva, em meio ao temporal, para dizer para você: eu quero mudar a tua história. Ponte em pé, que eu quero falar contigo. O nome
nome Jacó significa suplantador, enganador, mercenário. O nome Jacó representa engano, falsidade. E Jacó disse: não, eu não posso andar por aí com esse nome, eu não posso. Eu reconheço que eu quero mudança, eu reconheço que a minha vida precisa de algo para mudar do natural para o sobrenatural. E Jacó, ele sabe da sua maior necessidade, e aí ele fala: não posso continuar com esse nome, eu quero ter mudança. E quando ele tem a oportunidade de mudar a sua história, ele não perde tempo, senhores. A Bíblia vai dizer que naquele momento o anjo pergunta de volta: qual é o seu nome? E ele diz: o meu nome é Jacó. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou enganador, eu sou um prostituto, eu sou um fumador de maconha, eu sou um mentiroso, eu sou um adúltero, eu sou um pornográfico, porque o nome Jacó significa tudo aquilo que é ruim. E Jacó está dizendo: eu preciso de mudança. O anjo fala: olha, a partir de agora o seu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Ou seja, Deus está mudando a história de um homem que outrora era ou vivia uma vida de bagunça. Eu não sei, senhores e senhora, qual era a imagem que você levava no meio da sua família. Eu não sei como é que te chamavam. Vai o crentinho, vai a crentinha, vai o metido, vai o bêbado, o cachaceiro, vai o prostituto, vai o mentiroso, vai o enrolado. Mas o Senhor está dizendo: eu desci nesta noite para dizer: a partir de hoje não te chamarão mais de mentiroso, de prostituto, mas te chamarão de homem de Deus. Quando você passar na rua, vão dizer: olha ali o homem de Deus, olha ali a mulher de Deus, porque o Deus que está aqui é o Deus que transforma a água em vinho, a pedra, a esquina de Davi, o Deus da luzes. Deus é o Deus que transforma quando eu quero ser transformado. Deus é o Deus que transforma quando o homem quer ser transformado. Então, quando você abre o coração, os céus descem, Nadson. Quem muda o homem, Nadson, não é um outro homem. O homem tenta mudar, o homem acha que tem poder. Lembra aí desses milionários que entrou aí nessa embarcação e tentou explorar o Titanic? O homem acha que tem poder, o homem acha que tem sabedoria, o homem acha que pode tudo. Mas eu conheço alguém que tem poder no céu, tem poder na terra, tem poder no mar. Ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio e o fim. Hebreus 13:8 diz que ele é o ontem, hoje e eternamente. Ele é o Afé, o Yeshua, o El Shaddai, o Adonai, o Deus forte. Ele é o poderoso, ele é a raiz de Davi, a estrela da manhã. Ele é o Deus forte, ele é a luz do teu caminho, ele é a palavra que te purifica, ele é a água que te lava, ele é o fogo que te aquece. É o Deus poderoso, o Deus forte, o El Shaddai, o Adonai. Ele é o Elohim, ele merece toda honra, toda glória e toda exaltação. Esse é o Deus, senhores e senhora, é o Deus supremo, é o Deus soberano. E aqui eu vou para encontrar a conclusão. A Bíblia vai dizer, Nadson, que naquele momento a história de Jacó foi mudada, a história de Ezequiel foi mudada. Por quê? Porque quando o homem se posiciona diante do Senhor, Deus, ele faz coisa sobrenatural, aquilo que os nossos olhos não têm capacidade de enxergar, Nadson. Quando o homem se coloca na posição de Deus, o Senhor faz o improvável ser provável, o impossível
isto tornar-se possível. Não há nada difícil para Deus. Paulo disse: há algo impossível para o Senhor? Não. Às vezes você olha para a sua direita, você olha para a sua esquerda e diz: não tem jeito, parou, acabou, a minha história acabou. Mas quando o homem se posiciona, lembra de Êxodo capítulo 17 versículo 8, quando a nação de Israel ele encontra os midianitas, Josué e Arão e Ur e Moisés entra no único propósito de quê? De destruir o inimigo de Israel. Quando os homens se unem em um único propósito, não tem demônio nisso que entra na frente, porque ele entra como ousado. Mas a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28 que quando um entra por um caminho, sai por 7 caminhos. Sabe o que Deus está dizendo? O diabo ele vem até você se achando que pode tudo, mas quando se encosta tem anjo guardando, porque o salmista disse que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os tem, livre e guarda de todo mal. Então quando o diabo vem, do nosso lado tem uma legião de anjos. Para quê? Para nos guardar. E ele perde tão o equilíbrio, perde tão a sua noção, que ele sai por 7 caminhos, ou seja, voa pedaço de demônio para tudo que é lado. Por quê? Porque quem é protegido por Deus não teme as trevas. Quem é protegido por Deus não teme o inimigo. Só quem é protegido aqui joga a mão pro alto e adora ao Senhor. Só que a nação de Israel agora está passando, senhores, pela decadência espiritual muito grande, porque agora essa nação de Israel está sendo agora cativo babilônico. Mas dentro da Babilônia tem profeta, mas dentro da Babilônia tem homem de Deus, mas dentro da Babilônia tem profeta compromissado com a palavra de Deus. Senhores, o mundo pode estar em crise, o mundo pode estar virado de ponta cabeça, o mundo pode estar difícil, a economia do país pode estar defasada. Às vezes a mídia diz: o Brasil não tem jeito, o planeta vai explodir, o homem não tem mais jeito. Às vezes você fala: não adianta mais plantar, porque eu vou plantar e não vou colher, porque o mundo está ainda indo de mal a pior. Às vezes você pode até perder a perspectiva de fazer uma faculdade, de se aprimorar profissionalmente. Às vezes você pode até perder a perspectiva que amanhã será melhor que ontem, e você pode até perder a noção que o Brasil, que a sua cidade, que o país possa melhorar. Mas eu quero te dizer, aonde tem um profeta, a mudança. Aonde tem um profeta, tem milagre. A terra pode dar seca, a cisterna pode não ter água, mas quando o profeta pisa a planta dos seus pés, a Bíblia diz, senhores, que o salmista disse que o crente cheio do Espírito Santo é como a árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não caem, e aonde colocar as suas mãos, prosperará. Eu não sei como está a sua rua, eu não sei como está o seu bairro, eu não sei como está a sua visão econômica, mas de uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor está dizendo: você é profeta na sua casa, você é profeta no seu bairro, você é profeta na sua rua, você é profeta na sua cidade. Abra a sua boca, profeta, e adore ao Deus poderoso. Só quem é profeta, levanta a mão. Só quem é profeta, levanta a mão. Só quem é profeta, levanta a mão. Mas 1 minuto eu paro, 1 minuto eu encerro. Escuta aqui, há uma chama de Deus descendo nesse lugar, há uma glória de Deus, Patrick. Segura aí, porteiro, porque tu vai ser pegado também. Segura, igreja, porque a glória do Senhor, a glória do Senhor, a glória está nesse lugar.
Oh, Rabandasuri Calabai, Elevanto Conterastere, Ondarecanjasera. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Joel disse: a glória saiu do templo, mas quando houver humilhação, quando houver reconhecimento, a glória dessa segunda será maior que a da primeira. Quem sabe você era um profeta, quem sabe você era usado em língua estranha, quem sabe você rodopiava na graça, quem sabe você se emocionava no espírito, quem sabe você tinha visões e revelações, e hoje você se encontra como um sepulcro calhado, onde você parece que está na igreja, mas a sua alma está lá fora. O Senhor está dizendo: há renovo para essa casa, há renovo para esse templo, há renovo para a sua vida, há renovo para a sua vida, há renovo para a sua vida. Diga para seu irmão: Deus levanta profeta em Babilônia. Tem gente que não entendeu. Fala para Deus, profeta. Deus levanta profeta na Babilônia. Deus levanta profeta na Babilônia. O mundo pode estar indo em declínio moral, espiritual e ético, porque Oséias fala isso, que o mundo não tem amor, não tem alegria, não tem conhecimento. O mundo pode estar, dona Márcia, indo em um declínio espiritual, moral e ético, mas você é escolhido por Deus, você é chamado por Deus, você é escolhido a dedo. A Bíblia diz, senhores, que quando Davi viu um gigante desafiar a nação de Israel, a Bíblia diz que ele foi no riacho e escolheu. Olha, ele não pegou aleatoriamente. A Bíblia diz nada disso, que ele escolheu para si 5 cestos, ou seja, 5 pedras de 8 gramas cada uma. Cada pedra tinha 8 gramas. Ele escolheu. Sabe o que é escolher? É ter opção. Aí eu te pergunto: você conhece pessoas que já morreram muito antes de você? Pessoas que tinham sonhos, pessoas que tinham projeto, que até compartilhou com você, até disse: fulano, eu tenho projeto para 2021, eu tenho projeto para 2022. Pessoas que anseiaram projetar e criar estrutura e tinha toda a capacidade para executar os seus projetos. Até você pensou: meu Deus, que projeto lindo esta pessoa projetando, mas o seu sonho foi frustrado, premeditadamente foi frustrado, morreram, não existe mais entre você. E quantas das vezes você se perguntou: nossa, a pessoa tão muito mais intelectual que eu, tão muito mais sábio, tão muito mais cheio de projetos, cheio de sonho, capaz de executar, e eu não fui, essa pessoa morreu. Nossa, por quê? Sabe por quê? Porque você foi projetado por Deus. Você foi como aquela pedra de Davi, escolhido a dedo. Você foi escolhido a dedo, porque aquelas pedras representavam a autoridade de Deus contra os principados e potestades, contra os gigantes da vida, contra os obstáculos da vida. E nós fomos escolhidos por Deus a dedo. É por isso que você está vivo, filho. Não é porque você é esperto, não. Não é porque você tem influência, não. Não é porque você é cisquinho ligeiro, não. É porque Deus disse e Ele é escolhido. Deus escolheu a dedo você, porque Deus tem projeto. O gigante da vida tenta te derrubar, o gigante da vida tenta acabar com você, mas quando você percebe que o diabo está se levantando, o Davi, ele ergue a pedra é você é a pedra que o diabo não suporta de pé, você é a pedra que o diabo não suporta de pé. Você está de pé é porque você foi escolhido com propósito. Só quem é escolhido com propósito, diga: eu sou escolhido. Joga a mão e adora: eu sou escolhido. Gente, pensa você, chega no cemitério. Quem já entrou no cemitério aqui, diga: eu já entrei. Pensa no cemitério, ossos que estão lá, pessoas que já morreram há 10 anos, há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos, escuta aí, há 70 anos. Pensa, os ossos estão
os ossos estão a ser improvável. Ei, diz para mim, improvável. Não tem como esses ossos reviver. A lógica não tem como. Tem como? Não tem como. Então entenda. Imagina Deus pega Ezequiel e dá uma voltinha na nação de Israel. E Deus começa a mostrar para Ezequiel: olha, Ezequiel, olha a nação de Israel como estava. A nação de Israel agora está morta. A nação de Israel agora, Ezequiel, está sequíssimo. Ah, meus irmãos, os judeus perderam a perspectiva. O judeu perdeu a esperança. Os judeus perdeu a visão que um dia poderia, Jane, alcançar o ápice da vitória, a grande realização, a profecia que foi acontecida lá em Abrão. Ah, eles perderam a visão do futuro. Triste é quando o homem perde a visão do futuro. Michaele, tem pessoas na igreja que está vindo para o culto, vem para a igreja, até canta, até ora, até busca, até lê uma Bíblia, até profetiza, quem sabe, mas perdeu a visão do futuro, perdeu o foco do futuro, perdeu a perspectiva, está como sepulcro calhado, está como múmia, amarrado, avançado. Mas eu quero te dizer, hoje o Senhor disse para você: eu preciso restaurar a sua vida, eu preciso mudar a sua história, mesmo que você não acredita, mesmo que você não creia, não importa se você não tem a fé, venha com a minha fé nessa noite, venha com a minha fé nessa noite. Se você vir com a minha fé, Deus vai mudar a tua história, não importa. O Senhor está dizendo: eu quero restaurar os seus sonhos hoje aqui, eu quero mudar hoje, eu quero arrancar essa escama dos seus óculos, eu quero mostrar para você que tem esperança sim. Tem esperança. Tem esperança. Deixa eu encerrar. 1 minuto eu encerro. Conta no relógio, 1 minuto. A Bíblia diz que Ezequiel, aqui é calma, para você entender o mistério. Ezequiel, ele está andando pela nação de Israel. Que a nação de Israel representa esse vale de ossos. A nação de Israel representa o vale de ossos. Quando Ezequiel vê o vale de ossos, uma pergunta chega para ele. Quem lembra a pergunta? Quem lembra a pergunta? Gente, como é que o Criador, olha isso aqui, como é que o Criador, ele pergunta para a criatura se tem como um milagre acontecer? Parece lógico, sim ou não? Parece lógico, sim ou não? Mas ele não está perguntando a qualquer um. Mesmo que é um homem, mas Deus não está perguntando a qualquer um. Está perguntando a Ezequiel. Quem é Ezequiel agora? Quem é Ezequiel é um? Deus não pergunta qualquer coisa a qualquer um. Deus, ele não vai se manifestar para qualquer um. Não entendi, pastor? Enquanto você se posicionar qualquer um, Deus não vai se manifestar para você. Por que tem muitos que têm inveja de você? Por que muitos querem ver a sua queda? Por que muitos não dão muito crédito a você? Porque Deus te escolheu como profeta. E profeta tem uma mente de louco. Profeta vê coisas aonde não existe. Profeta vê algo além. Profeta, ele não teme a pessimismo. Profeta não vê dificuldade. Profeta não vê barreira. Profeta não vê gigante. Profeta vê incircunciso. Lembra de Davi? Quando aquele homem de quase 3 metros de altura vai até ele todo cheio de armadura, e Davi fala: quem é esse incircunciso? Sabe o que é o incircunciso? Alguém que não é aliançado em Deus. Incircunciso é alguém que não é aliançado em Deus. E o incircunciso é conhecido de longe. Pastor, como? O incircunciso, ele luta com as suas armas, mas o escolhido aliançado, ele luta com as armas espiritual. A minha luta não é contra
ele subindo dizendo: eu estou no controle. Palavra súrica, nem todo é chamado e escolhido como profeta, mas Ezequiel é escolhido como profeta. E Deus olha para ele e pergunta: poderá reviver esses ossos? É como se Deus estivesse pegando a batata quente e colocando na mão de Ezequiel. E Ezequiel fala: Senhor, essa batata quente não é para me descascar, é para o Senhor me devolva. E Ezequiel volta a pergunta e responde para Deus: Senhor, tu sabe. Sabe o que Ezequiel está dizendo? Senhor, o Senhor colocou sobre meus ombros uma responsabilidade muito grande, me perguntando se poderia reviver os ossos, ou seja, se a nação de Israel iria se levantar. O Senhor está me perguntando: a nação de Israel vai se posicionar? Ezequiel responde: tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. Parece que eu vejo trocadilhos. E Deus volta para Ezequiel e diz: filho, se é eu que sei se os ossos vão reviver, então já que eu sei, então eu vou voltar para você o poder e a autoridade de dizer sim ou não. Então fala, Senhor. Aí o Senhor diz a Ezequiel: eu te entrego a batata de volta na sua mão. E agora, Ezequiel, olha para esse vale de osso seco e profetiza. Abre a boca e profetiza. Profetiza. Vale de osso seco. Vale de osso seco. Ressuscita. Eu quero dizer uma coisa para você. 4 coisas aconteceu. A primeira coisa que aconteceu naqueles ossos foi ajuntar tendões, nervos. Os nervos veio aos ossos. Depois dos nervos veio a carne. Depois da carne veio a pele. Depois da pele, o Senhor disse para Ezequiel: profetiza novamente, Ezequiel, aos 4 cantos da terra, aos 4 ventos. Mas peraí, a terra é quadrada ou é redonda? Ai, não me escuta do improvável. Não queira entender os mistérios de Deus, mas profetiza aos 4 cantos, que dos 4 ventos venha o Espírito. E Ezequiel profetiza aos 4 cantos, aos 4 ventos, e o Espírito entra naquele corpo, e aqueles homens ressuscitam. Ah, pastor, eu não entendi, pastor. O que é que o Senhor quer dizer? O Senhor está dizendo: a nação de Israel, pelas óticas humanas do povo, não tinha esperança, não tinha jeito. Diziam: não vão se levantar, não vão se erguer, não vão acontecer, estão mortos, não tem mais esperança. Mas aonde tem um profeta, não existe vale de osso seco. Pode até ter vale, mas não tem defunto. Pode até ter vale, mas não tem ossos. Aonde tem profeta, diácono Gabriel, tem profecia. Onde tem profeta, tem resposta de Deus. Onde tem profeta, tem ação sobrenatural de Deus. E o Senhor disse para Ezequiel: profetiza. Profetiza. Profetiza, Eliseu. Profetiza, Rosenildo. Profetiza. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto você não usar as ferramentas certas que Deus te deu, enquanto você não usar as ferramentas certas que Deus te deu, você vai continuar como um vale de ossos secos. Enquanto você não profetizar como Deus te deu a autoridade para profetizar, você vai continuar
seco representa tristeza, angústia, separação, guerra, briga. O vale de osso seco representa calamidade, doença, peste, praga. O vale de osso seco representa afastamento, morte, separação. Entenda o que eu quero dizer aqui nesta noite. Ezequiel agora está diante de um vale de ossos seco. Observe que a primeira coisa que se ajunta aos ossos são que? Tendões. Os nervos representam força. Enquanto você estiver como vale de osso seco, você é um fraco, você é uma fracassada. Enquanto você estiver como vale de osso seco, o diabo vai tripitar na tua casa. Enquanto você estiver como vale de osso seco, você é como aqueles crentes que hoje está crente, mas na segunda-feira está desviado. Mas quando você nascer em ti nervo, que significa força, você será como o profeta Eliseu, que a Bíblia diz que ele ia para o tabernáculo, ou o que era a escola de profeta. Ele ia na segunda, ele ia na terça, ele ia na quarta, ele ia na quinta. Ele era um homem de intimidade com Deus. Por quê? Porque ele tinha nervo, ele tinha tendões, nasceu nele força. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz: meus amados irmãos, sedes firmes e constante em Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que você fizer aqui não será em vão. Então, nós entendemos que quando nasce nos nossos, os nervos, eles pegam força. Você conhece um crente que nasceu, saiu do vale e nasceu nele nervo, tendões. É quando ele tem força. Não deixa os problemas te bater. Não deixa o diabo te vencer. Não deixa essa doença deixar você baixo. Não deixa o problema dentro de casa, o problema no trabalho, na igreja. Não deixa ninguém, não deixa nada deixar você fraco, fracassar. Deus está dizendo hoje, eu deixo hoje o anjo colocar tendões em você. Hoje o anjo está te dando força. O Senhor está dizendo, eu estou renovando as suas forças. Não é uma palavra que vai te destruir, não é uma palavra que vai te abater, não é um olhar estranho que vai te destruir, não é aquela palavra obra de macumba, não é aquele pessimismo, aquela pessimista que vai te jogar por terra. O Senhor está dizendo, eu estou hoje nascendo em você tendões, força. Deus está dizendo, eu renovo as suas forças. Segunda coisa que nasce nos ossos, carne. Carne fala de prosperidade. Oh, Rabanassuri de Calabastreando e Castélia. O Senhor está te dando força para você prosseguir. O Senhor está dando força para você caminhar. Você não vai parar na caminhada. E o Senhor está dizendo, eu estou mandando do alto carne, prosperidade para a sua casa. Eu estou mandando bênção para a sua casa. Você não vai mais bater na porta de ninguém para pedir vasilhas emprestadas. Você não vai mais bater na porta de ninguém para pedir emprestado. O Senhor está dizendo, aonde tinha escassez, eu estou mandando carne. Aonde faltava carne, eu estou mandando carne. O Senhor está dizendo, eu estou prosperando o seu celeiro. Eu estou abrindo porta aonde não há porta. Aquele que te viram cabisbaixo pedindo emprestado, vão te ver andando de carrão na rua. Vai te ver você em casa própria. Vai ver a prosperidade de Deus para dar na tua vida. Só quem quer a bênção, levanta e diga, eu quero. Vou correr, não dá tempo para ir muito longe. Daqui ó pai. Terceira coisa, pele. Pele serve para proteger a carne. Eita, não adianta a prosperidade ser uma proteção.
O Senhor está dizendo, eu vou prosperar, mas eu vou proteger, eu vou guardar. O diabo não vai, porque tem pessoas que assim, vai muito bem e depois não consegue progredir. Abre o começo, não dá certo. Vai para frente, vai correndo com todo o entusiasmo e lá na frente não dá certo. Ou seja, consegue a carne, mas não consegue manter a carne. Quem está entendendo isso aqui? Tem gente que consegue, mas não consegue manter. Tem projeto, tem ideia, tudo para certo, mas tenta, mas não com. O Senhor está dizendo, vai nascer pele. Vai nascer pele. Vai ter proteção de Deus. Vai ter proteção de Deus. Você vai decolar. Você vai avançar. Vai dar certo os seus sonhos. Vai dar certo. E o Senhor está dizendo, vai haver espírito. Não entendi, pastor. Tem gente que parece, anda assim, ó. Se dá um toquinho com o dedo, cai. E se tiver uma cova aberta, só enterrar. Parece que é um defunto andante. Ei, o Senhor está dizendo, nem que venha dos quatro cantos. Nem que venha dos quatro cantos. Mas o vento vai soprar. Esse vento não é para desgraça, é o vento da paz. E nesse vento vai haver um sopro do Espírito. E quando o Espírito entra, ao que? Um avivamento. Você não entendeu, por isso que você não deu glória. Quando o Espírito vir, vai haver um reavivamento. O Senhor está dizendo, o tempo de você andar de cabeça baixa encerrou hoje. O tempo que o diabo olhou para você e disse, é um derrotado, foi até hoje. Porque o Senhor está dizendo, está soprando vento novo aqui. Está soprando vento novo aqui. E vai reavivar aquilo que estava morto. Vai reavivar. Reaviva, Senhor, reaviva, Senhor, reaviva, Senhor, reaviva, Senhor, reaviva, Senhor. E depois que o Espírito entrou, houve o quê? Houve o quê? Barulhos, barulho, barulho, barulho. Aonde Deus... Você não entendeu, né? Deus está dizendo, vai vir nervo, vai vir carne, vai vir pele, vai vir o Espírito, e depois que tudo vier em você, vai acontecer o quê? Um barulho. Ah, não entendeu, né? Ou seja, só fica calado em meio a essa mensagem quem está morto, mas até quem está morto, o Senhor está dizendo, eu vou ressuscitar. Então só quem está vivo faz barulho, adora a Deus! Aplauda o rei, aplauda o rei. Para, continua. Vou parar. Continua. Eu vou parar, depois eu continuo. Mas eu prometi que foi um pouquinho só, né? Amém, meus irmãos? Então, Deus faz isso. Vale de osso seco. Só tem o quê? Tristeza, angústia, dor e sofrimento. Mas quando nasce o tendões, força. Quando vem a carne, prosperidade. Quando vem a pele, a proteção. E o espírito do reavivamento, não tem como a igreja ficar calada. Tem glória, tem aleluia, tem movimento, tem coisa estranha. Quem está entendendo isso aqui? Levanta em nome do Senhor. Pega na mão de alguém cheiroso do seu lado, bonita, e diga assim, ó, eu tô cheio de Deus aqui. Fala para ele, eu tô cheio de Deus aqui. Fala para ele, eu tô cheio de Deus aqui. Fala, eu tô cheio de Deus. Aleluia, aleluia. Com muito respeito, ele fala assim, o vale não te pegou e não vai te pegar, porque estamos ligados, estamos vivos. Está quase ele, fala, eu tô vivo, rapaz. Rapaz, eu tô vivo. Eu já vi nesse vale de osso seco. Não toma mais, eu tô vivo. Então só quem tá vivo faz barulho. Dá glória, dá aleluia.
oramos por este culto nesta noite. Guarda a tua igreja, Pai. Reaviva o teu povo. Muda a história do teu povo, Senhor. Traz, meu Pai, um reavivamento para o teu povo. Muda a história da igreja. Abençoa o Nadson. Abençoa esse jovem que está aqui hoje. Guarda a tua igreja. Livre o teu povo do mal. Transmite, ó Pai, para este povo um reavivamento. Amém? Aplauda o Rei. Deus abençoe.